igreja, amém? Glória a Deus. Que a boca do Senhor possa falar com vocês essa noite. Aleluia. Aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Oséias. Quem já leu a história de Oséias? Depois de Daniel. Depois de Daniel já é o próximo livro. Aleluia. A mensagem central do livro de Oséias é mostrar o amor incondicional de Deus. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava lendo o livro e a história de Oséias, a história do povo de Israel naquela época, o Senhor falou grandemente no meu coração. Eu pude sentir a presença do Espírito Santo naquele momento, afirmando, porque eu estava entre essa mensagem e uma outra mensagem, mas o Espírito Santo afirmou no meu coração que era essa mensagem que eu deveria trazer para a igreja hoje. Então, como eu falei, a mensagem central do livro de Oséias é falar do amor incondicional de Deus. O livro de Oséias, ele fala sobre uma história de amor que no início aparentemente não deu tão certo assim. E nele tem poesias, tem clamor, tem dor. E nós vamos hoje aprender um pouco sobre o que o Senhor quer falar conosco através desta mensagem. Aleluia. Oséias era um profeta, naquela época do reino do norte, se eu não me engano. E enfim. E Deus, então, naquele momento, Deus não queria somente usar a boca do profeta, mas Ele queria usar a vida do profeta. E foi exatamente assim que Deus quis mostrar para aquele povo o quanto Ele amava aquele povo. Lembrando que o povo de Israel era um povo escolhido. Lembrando que posteriormente, aquela escolha que o Senhor fez ao povo de Israel, ela se estendeu para quem? Para nós. Quando o véu se rasgou, foi aberto a oportunidade. E hoje, quem que é o povo escolhido de Deus? Todo aquele que crê e que o aceita em seu coração, amém? Aleluia. Eu vou falar um pouco do livro dessa passagem, mas eu quero ler com vocês. Vamos lá, eu quero ler a partir do versículo 1, no capítulo 1, versículo 2 e 3. E você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos dar uma passeada pelo livro de Oséias, ok? Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Deblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Somente até aí. Oséias se casa com uma mulher chamada Gomer, e essa mulher era uma mulher da prostituição. Aí você fala assim: nossa, mas por que Deus fez isso com Oséias? Como eu falei no início, Deus não queria somente mais usar a boca do profeta, mas Deus queria usar a vida do profeta para provar para aquele povo o quão infiel eles eram e o quanto amor o Senhor tinha por aquele povo. Amém? Oséias se casa com Gomer, que é uma mulher da prostituição. E a prostituição naquela época representava a idolatria do povo. O povo de Israel abandonou a Deus. O povo de Israel então passou a não mais ouvir a Deus, e eles começaram a praticar a idolatria. Começaram então a adorar outros deuses e se esqueceram de Deus. Eles abandonaram a Deus. Eles trocaram Deus e se envolveram com outros deuses, com ídolos. Então a prostituição, pensa, toda vez que eu falar de prostituição, você vai pôr na sua cabeça a idolatria, o povo que virou as costas para Deus. Nesse ponto, o povo abandonou a Deus. Então começou essa prática, se esqueceu de Deus. Eles começaram a fazer altares para outros deuses, oferta para outros deuses. Amém? Então Oséias casa-se com aquela mulher,
E aí ele tem um filho. E depois Gomer, ela engravida novamente. E ela tem um segundo filho, só que provavelmente o segundo filho de Gomer é filho do adultério. Provavelmente ela, dentro do casamento, ela traiu o marido. E depois ela tem o terceiro filho e é uma mulher. E depois da terceira gestação, Gomer, ela abandona o marido. E Gomer então ela vai mesmo para o meio da prostituição, porque ela fala assim: lá eu vou ter riquezas, lá eu vou ter ouros e pratas, eu vou ter uma vida que você não pode me dar. Aparentemente era isso que ela estava dizendo para ele. E foi exatamente isso que o povo de Israel fez com Deus. Eu vou levantar altares, porque aparentemente o povo sempre sendo infiel. Quem conhece a história, você vai lendo você vai lendo a história, né, da divisão dos reinos, você vai lendo a história e você vai vendo como que o povo sempre é fiel e Deus sempre dando uma segunda chance. Então eu quero falar alguns pontos para você. Tá melhor? Aleluia. Tá melhor? Então nós vamos falar de alguns pontos aqui sobre essa passagem. Eu quero que você abra, sua Bíblia está aberta? Então você vai ler para mim, comigo, lá no capítulo 2, a partir só o versículo 5. Olha o que ela diz: a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Aquela mulher então, ela abandonou aquele homem para viver uma vida de prostituição por aquilo que aparentemente aquela vida poderia oferecer para ela. Gomer abandonou o marido e foi viver essa vida após o nascimento do seu terceiro filho, no caso a sua terceira filha. Então o que nós aprendemos nesse primeiro ponto? Que o casamento, ele é uma aliança de Deus. O casamento estava representando uma aliança de Deus com o povo. É a aliança de Deus conosco, quando nós ainda éramos pecadores, mas aí mesmo assim o Senhor aceitou fazer uma aliança comigo e com você. Amém? Aleluia. Não que hoje nós não sejamos mais pecadores, permanecemos pecadores, mas o Senhor não olhou para os nossos pecados, Ele nos desposou, né? Hoje nós somos o que? A noiva de Cristo. Aleluia, Jesus. O Senhor nos amou mesmo em pecado. E aí, o que essa passagem nos traz hoje? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós permitimos que coisas do mundo iludam os nossos olhos? Ah, mas pastora, eu venho para a igreja, eu dou o meu dízimo, eu estou todo domingo aqui. Mas será que o seu coração também está? Será que o seu coração é um coração fiel, de uma mulher fiel, de uma noiva fiel ao seu marido? Ou será que dentro de você tem o desejo de que o mundo pode te oferecer coisas melhores? Muitas vezes nós vivemos assim, estamos afastados de Deus mesmo dentro da igreja. O povo de Israel não deixou de ser um povo escolhido, de ser um povo amado. Você não deixou de ser filho quando você peca, mas quando nós pecamos, nós quebramos a nossa aliança. Quando nós pecamos contra Deus, nós quebramos a nossa aliança e vamos viver uma vida de adultério. Pensa, quantas coisas do mundo, de repente os manjares do mundo, a gente está pregando hoje que a maioria são jovens, e ser jovem não é fácil. Será que na sua escola, no seu trabalho, você tem dado testemunho de uma noiva de Cristo? Ou será que você tem se prostituído com as coisas desse mundo?
com as idolatrias desse mundo. Ah, não, mas eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra porque eu não idolatro imagens e esculturas. Mas existe algo falado que a gente chama de ídolos do coração. Existem coisas que nós chamamos de ídolo do coração. E quais são esses ídolos do coração? Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Os ídolos do coração é tudo aquilo que você ama mais do que a Deus. Se você ama mais do que o seu emprego do que a Deus, o seu emprego é seu ídolo, é o seu mestre, é o seu Senhor. Se você ama mais a sua esposa ou o seu marido do que a Deus, então o seu ídolo virou o seu cônjuge. Eu me lembro que quando eu estava procurando uma pessoa para me casar, e eu estava esperando em Deus, porque eu já tinha cometido um erro na minha vida, e eu queria que Deus, amém? E eu queria que Deus me mostrasse a pessoa que eu me casaria, e eu falava para Deus: Senhor, dessa vez eu não quero errar, que seja uma pessoa que ame mais o Senhor do que a mim, porque se ela amar mais a Deus, consequentemente ela vai me amar, porque Deus vai ser o Senhor da vida dela, e ela não vai trair o coração de Deus. E se ela não vai trair a Deus, automaticamente eu não vou ser uma mulher traída. É uma matemática óbvia, não é verdade? Agora, quando as intenções do coração, ela muda de direção, quando nós mudamos o foco, nós ficamos vulneráveis. E aí nós começamos a dar vazão para a nossa carne, nós começamos a dar vazão para os nossos sentimentos, e Deus começa a ser deixado de lado, e sem que a gente perceba, nós entramos numa vida automática, e nós não oramos mais, nós começamos a deixar a Deus por todas as coisas ilusórias que o mundo nos oferece. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui com essa história. Gomer afastou-se do seu marido. Gomer foi embora. Mas Oséias foi um homem fiel. Ele continuou mesmo. Imagina a dor desse homem. Imagina a dor desse homem. Um homem que foi traído. E ele estava com 2 filhos que não era dele. Tanto que em uma parte da palavra, aqui ele fala lá no versículo do capítulo 2, versículo 23, ele fala assim, ó: eu a plantarei por mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei. Ele está falando aqui, ó, da filha não amada. Direi aquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Não amada, a tradução do nome do terceiro filho, ou da terceira filha, é não amada. Imagina a dor daquele homem, mesmo sendo infiel, ter sido traído, aliás, vendo a sua esposa, quem ele amava, numa casa de prostituição. E ele fiel a Deus, clamando, falando para o povo: volte-se a Deus, volte-se para Deus. Quando não servia mais para nada, mas houve um tempo, o tempo se passou, e quando de repente ela não servia para nada mais. Porque eu vou falar uma coisa para você: até para isso tem um tempo. A mulher que ganha dinheiro nessa vida, até para isso tem um tempo, porque beleza acaba. E eu quero dizer para você que a jovem, até abrindo um parênteses, que vai se casar, que tem escolhido alguém para se casar, procure alguém que esteja no centro da vontade de Deus. Não olhe com os olhos da carne porque é bonita, porque beleza acaba. A beleza acaba, ela vai ficar velha, ele vai ficar velho. Agora, se vocês dois estiverem no centro da vontade de Deus, aquele amor que foi plantado por Deus, ele vai permanecer. Se você casar com alguém ou se envolver com alguém pelas motivações erradas, fatalmente você vai se frustrar. Quem já conheceu alguma história assim? Casou pelas motivações erradas. É só um parênteses aqui que eu estou abrindo para vocês.
Então, o tempo se passou e quando Gomer então não servia mais para nada, provavelmente já velha, já muito usada, o que aconteceu? Ela foi levada ao mercado para ser vendida. Ela já não servia mais nem para ser prostituta. Ela foi levada ao mercado para ser vendida, porque naquela época a mulher ela já não tinha valor. Imagina uma mulher da vida. Imagina você, como que era tratada uma mulher da vida. Os judeus falavam que naquela época, enfim, mas eles falavam que 3 coisas que eles não queriam ser. 3 coisas. Que era cachorro, né? Gentil e mulher. Porque a mulher não tinha valor nenhum. Então você imagina. E aí o que aconteceu? E essa passagem, quando fala que a Gomer então foi levada ao mercado para ser vendida, relata o povo de Israel voltando-se a Deus porque deu ruim. Porque no meio do percurso alguma coisa aconteceu e deu uma crise. Então o povo começou a buscar a Deus, mas o Senhor conhecia cada coração. O Senhor conhecia e Ele conhece cada coração. Quantas pessoas você não conhece que saem da presença de Deus? E eu poderia enumerar muitas pessoas só nessa cidade que buscam a Deus e que Deus transforma a vida dela, e quando ela está com a vida ok, ela dá tchau para Jesus. Obrigado, Jesus, mas eu já peguei a minha bênção, eu vou viver do meu jeito. Quantas pessoas vocês não conhecem que viram as costas para Deus depois que tudo está bem? Ah, porque eu estava desempregada, mas o Senhor me deu um emprego. Porque eu estava com uma vida desestruturada, o Senhor reestruturou a minha vida e hoje eu estou bem, ok? Muito obrigada, Jesus, mas vou nessa. Agora me dá o controle da vida que eu vou tomar conta. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer quando fatalmente essas coisas acontecem? A vida dela vai para o buraco novamente, porque nós não temos condição, sem a presença do Espírito Santo, para fazer nada de bom. Nada. E quando a gente se afasta de Deus, nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente está longe de Deus, nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida. E a nossa vida começa a ser controlada por nós mesmos. E damos liberdade para vazão para a nossa carne. Damos vazão para que Satanás possa entrar e fazer o que ele quiser. Esse é o grande perigo de nos afastarmos de Deus. Aí o povo, na maior cara de pau, volta então para Deus. Mas Deus já conhecia o coração. É a representação daquela mulher. Ela estava arrependida, provavelmente, porque agora ela tinha sido levada para o mercado. Imagina a cabeça dela falando: o que vai ser de mim? O que vai ser de mim agora? Agora eu não sirvo para nada, nem para gerar filhos mais, talvez, não sei. A Bíblia não fala se ela era velha, se ela era nova, mas fala que ela foi vendida. E se ela foi vendida, fatalmente porque ela não servia para nada mais. Agora, e é isso que o mundo faz com você. É isso que o mundo quer fazer com aquele que se afasta. O mundo quer te usar. O mundo quer te usar. E quando você não servir mais, ele vai dar tchau para você. Ele vai te pisar, ele vai te humilhar e vai te jogar fora. Mas nós conhecemos um Deus que recicla todas as coisas, amém? O nosso Deus é campeão em reciclar vidas quebrantadas. Aleluia, Jesus. E eu quero que você, aí mesmo no livro de Oséias, abra comigo no capítulo 3. Hoje vocês vão conhecer o livro de Oséias. Lembra-se que naquela época o profeta estava dizendo para aquele povo: vocês precisam se voltar, vocês precisam se arrepender. Imagina quanto tempo já não se passaram. E a gente ouve o que hoje? Você precisa se arrepender, você precisa se voltar a Deus. Porque a gente tem uma tendência muito grande de ser infiel, de sermos, como que é a palavra? Inconstantes.
Agora, quando a gente alimenta mais o nosso espírito, quando a gente alimenta todo dia o nosso espírito, a gente começa a amenizar a voz da nossa carne, para que não sejamos um crente medíocre, um crente inconstante. Aleluia. Olha que interessante. O Senhor, através da boca do profeta, está chamando o povo de volta. Deus manda, então, nesse versículo, vamos ler? Capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Deus falou para Oséias assim: olha, vai de novo e se desposa com ela, né? Tome ela como esposa novamente. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e te amarem os bolos sagrados de uvas e passas. Olha o que Deus fez com a vida daquela mulher. Falou: meu filho, vai lá e toma ela de volta como esposa. Aí de repente você deve estar pensando: eu não iria. Depois dela ter sido usada, depois dela ter sido revirada, tocada por tantos homens, aí você fala o quê? Eu não iria, não é verdade? Mas o que Jesus fez por você? Depois do mundo te usar, do mundo te cuspir, pisar, tocar, fazer e acontecer, o que foi que Jesus fez por você? Deus manda Oséias tomar aquela mulher novamente como esposa. Quantas chances o Senhor tem dado para nós? Quantas chances o Senhor nos dá? Quantas chances quando a gente erra, a gente peca, a gente se volta para Deus? Ah, Jesus, vem cá, te limpa, te purifica. Aí passa um tempo, 2 tempos, você escorrega de novo. E Jesus fala: vem cá. E Ele limpa, te purifica, te perdoa. Porque na verdade Ele já perdoou, né? Lá atrás o Senhor já perdoou, lá na cruz. E aí você se volta para Deus. E aí não conseguimos ser fiel e caímos de novo. E de novo. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Algo muito importante que o Senhor ministrou no meu coração, eu nem coloquei aqui. Nós precisamos entender que existe um processo de santidade. Esse processo de santidade, ele se acaba quando? Quando nós somos para a glória. Então, se de repente você veio aqui hoje e fala: poxa vida, mas eu acabei de pecar contra Deus, o Senhor está te dando mais uma oportunidade de você se voltar para Ele. O problema de você pecar não é você perder a salvação, porque a salvação é tua, você já ganhou. Aqui vem as polêmicas. Mas é você quebrar um compromisso, uma aliança com Deus. O pecado, ele silencia a voz de Deus no nosso coração. Esse é o problema de nós pecarmos. Você quebra o seu relacionamento com Deus. E a pior coisa, irmãos, é você quebrar o seu relacionamento com Deus. Quer ver só? Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos 51. Eu quero que você veja que coisa linda. Abriu? Salmo 51, posso ler? Olha aqui. Quando Davi é pego, né? Quando Davi é pego com a boca na botija, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim, mas ele vivia vacilando. Só que ele tinha um coração voltado para Deus. Ele não ficava dando desculpa para Deus. Olha o que ele fala no Salmo 51, no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga
perdoar as minhas transgressões. Vamos pular lá para o 11. Não me expulse da tua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo. Olha o 12. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa deve ser a nossa oração a Deus, porque não tem como a gente não errar, não vacilar. Não tem como, porque nós somos carne, mas quando a gente está ali buscando a Deus, o Senhor nos fortalece. E Davi sabia que ele era um homem salvo, mas ele falava assim: devolva a alegria da tua salvação, vamos se conectar de novo, eu quero de novo relacionamento. Davi falava assim: eu quero me relacionar com o Senhor de novo, porque é muito triste quando você está vivendo uma vida que você sabe que você já recebeu a salvação, mas você não tem comunhão com Deus. Triste aquele que está afastado dos caminhos e que um dia esteve aqui junto com vocês, mas que hoje não está tendo comunhão, não está vivendo essa comunhão, vivendo esse momento. Eu só pedi para você ler, para dizer que ainda há chance para você. Volte-se para Deus, volte-se, ó Israel. Aleluia. Porque sem Deus não há restauração, não há cura, não há perdão. Não tem nada disso fora de Deus. Aleluia. Lá no capítulo 3 ainda, o povo, imagino eu, e você talvez, se estivesse naquela condição, deveria pensar: agora é a vez de Oséias se vingar. Agora é a vez dele ir lá no mercado, olhar para a cara daquela mulher e falar assim: tá vendo? Se você estivesse comigo, não estava aí sendo vendida. O povo esperando isso, o mundo espera isso, mas Oséias fez totalmente o contrário. Oséias fez o contrário do que o mundo, do que o povo espera. Oséias agiu exatamente como Jesus agiria. Vamos ler? Ainda no capítulo 3, versículo 2, ele diz: por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Aleluia, Jesus. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aí você fala: nossa, mas que homem, eu não faria isso. Talvez no seu coração você, aquela vingancinha: agora é a minha vez, agora eu vou me vingar. Mas ele agiu o contrário. O mundo esperava isso, mas ele agiu de forma como Deus agiria. Ele deu o maior lance. Ele deu o maior lance para que ninguém tivesse a oportunidade de comprar aquela mulher. Talvez ele tivesse entregado tudo que ele tinha para tomar aquela mulher de volta, porque ele amava aquela mulher. E Jesus deu o maior lance. Jesus deu o maior lance por mim e por você. Aleluia. Jesus pagou um bom preço, como aquele homem pagou um bom preço para ter aquela mulher de volta. Aleluia, Jesus. Abra comigo em Coríntios, 1 Coríntios. Coríntios 7, 23. O Senhor Jesus, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento de fidelidade, mesmo sabendo que somos imperfeitos e sujeitos à infidelidade.
Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 7, 23. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa passagem, ele fala assim, 7, 23. Aleluia, Jesus. Vocês foram comprados por alto preço. Por alto preço, não se tornem escravos de homens. Aleluia. Aquela mulher era uma escrava, por isso que ela estava sendo vendida. Mas Oséias se posicionou, comprou aquela mulher assim, exatamente como Jesus comprou eu e você, pagando um alto preço naquela cruz, quando ele morreu em morte de cruz. Ele se entregou para que nós pudéssemos nos desposar com ele novamente. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Cuide, para que você não venha quebrar o seu relacionamento com Deus. Cuide para que você venha permanecer. Cuide. O Senhor Jesus, Ele te ama tanto, e o coração dele se entristece quando você age como aquele povo, idolatrando outros deuses, quando você age como aquele povo, virando as costas para Ele, quando você toma o controle da tua vida e não deixa Ele controlar a sua vida. Sabe por quê? Porque como um pai que cuida do seu filho, sabe a criança quando começa a andar? O pai, ele quer estar ali no controle, porque ele sabe que se ele soltar, o que vai acontecer? A criança vai cair, ela vai se machucar. E Deus sabe que sem Ele, irmãos, nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. Sem Ele, que você possa dar a direção da sua vida nas mãos de Deus nessa noite. Tó, Jesus, os meus planos, os meus propósitos, os meus dons, eu entrego a Ti. Sabe que no decorrer desse livro, o Senhor, Ele se irrita com Israel, Ele fica bravo, que Ele vai fazer e acontecer, assim como o Pai faz com a gente. Fica bravo, e você não vai mais fazer, e o João não vai mais te buscar na escola. Me dá o seu celular, mas ama, e sempre está voltando atrás, né? Porque o nosso Deus é um Deus amor, um Deus de misericórdia. Ele se irritou, mas o seu amor de pai é tão incalculável, que pula lá para o capítulo 11. Como eu falei, vocês iam passear pelo livro de Oséias. Um amor tão incomparável, um amor tão indescritível, que mesmo diante daquela situação, o povo sendo fiel, o povo aí se volta para ele com hipocrisia, aí volta para outros deuses, e acontece. Olha o que Deus fala lá no versículo 4: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo. Esses laços de bondade é os laços de Jesus, que se entregou por mim e por você. Esses laços de bondade foi quando Jesus se fez carne, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos receber a salvação. Esses laços de bondade que nos tirou da escravidão, do jugo do pecado, e nos deu a salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. E um pouquinho mais abaixo, olha o que Deus fala com o povo dele. E olha o que Jesus fala para você nessa noite, o que Ele fala para nós, tão pecadores. É difícil conter, porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a ler. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração.
No capítulo 8 ele fala assim, olha, eu quero que você leia, e aonde estiver escrito Efraim ou Israel, que é a mesma coisa, você vai colocar o seu nome, tá bom? Para você mesmo, ok? Onde estiver escrito Efraim e Israel, você vai colocar Marcelo Eduardo, a Ágata, vai pensar, Ágata, Deus está falando comigo. Amém? Como posso desistir de você, Efraim? Como posso desistir de você? Oh, desculpa, é o capítulo 11, versículo 8. Ele fala assim, vou ler de novo. Eu vou falar o meu nome, tá? E você aí vai mentalizar o seu. Como posso desistir de você, Patrícia? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Patrícia? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? Outros povos. O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Patrícia, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Olha que Deus fala para aquele povo: como que eu posso destruir vocês se eu amo tanto? Como que eu posso abandonar você, Gomer, se eu te amo tanto? Como que eu posso virar as costas para você, Joãos, se eu amo tanto? Não vou vir sobre você a minha ira, porque ai daquele que prova da ira de Deus. E ele fala assim: eu te amo tanto que eu perdoo os seus pecados. Eu te amo tanto que lá na frente eu vou entregar o meu filho, para que você não seja mais escravo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. No capítulo 14, o último capítulo que nós vamos ler nessa noite, versículo 4, ele diz assim: eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Aleluia. Capítulo 14, versículo 4. E hoje eu quero trazer você uma reflexão. Como está o seu coração nessa noite? Lembre-se que é impossível se voltar para Deus se não houver uma predisposição ao arrependimento. Lembre-se de Davi, que foi um homem que vacilou. Ele não deixou de provar da disciplina de Deus, mas ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas aí você fala assim: você não precisa provar, você não precisa errar para aprender que você não deve errar. Aprenda com esses homens. Anda no caminho certo. Ande com Cristo. Ainda que a sua vontade, os seus desejos da carne queiram te iludir os seus olhos, dizendo que o mundo tem mais coisas, que o mundo é mais atraído, é mais atraente, é mentira de Satanás para desviar o seu foco. Não tem vida longe de Jesus. Não tem vida longe da presença de Deus. Imagina aquela mulher vivendo uma vida de prostituição, sendo passada pela mão de tantos homens. Como que será que não estava o coração dela quando ela ia se deitar? Talvez ela tivesse mesmo um coração duro, um coração infiel. Mas eu tenho certeza que quando ela estava ali no mercado para ser vendida, passou um filme na cabeça dela. Eu poderia estar na minha casa, com a minha família, com meu esposo. E eu quero, para finalizar, quero ler com vocês, na Bíblia de vocês não tem, só na minha, um
um comentário da autora, que ela fala assim: Oséias é uma história tão antiga quanto os montes, mas tão recente como as dos jornais atuais. A fidelidade de Oséias à esposa adúltera é lendária. Mais lendária, no entanto, é a fidelidade do nosso Deus a nós, seus filhos adúlteros. Nós nos maravilhamos por Oséias manter o amor e a benevolência pela esposa. O que é ainda mais maravilhoso é o amor e a graça de Deus por mim e por você. Somos ainda mais indignos e o amor e a benevolência de Deus ainda maiores. Amém? Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você.